Olá, pessoal. Bom, a gente vai começar agora mais um programa Psicologia e Você. Eu sou a Renata, sou psicóloga clínica, sou professora da FIB, tenho doutorado em saúde coletiva na área de concentração de transtorno por uso de substâncias, de dependência química. E hoje a gente vai conversar a respeito desse tema, né, muito relevante, atualmente é um problema de saúde pública no nosso país, mais um problema em todo o mundo, com certeza. E para isso eu convidei o Leone, também psicólogo, que também trabalha com transtorno por uso de substâncias, para hoje participar um pouco com a gente. Leone, muito obrigada. Obrigado a você pelo convite. Seja bem-vindo. E eu queria que você me contasse um pouco, contasse para a gente, para todo mundo que está nos assistindo, descreve um pouquinho o público que você trabalha. No Hospital Geral existe um setor de psiquiatria, é isso? Isso. Eu trabalho, Renata, em um hospital, né, privado, que Uhum. tem uma ala psiquiátrica, né? E Legal. essa ala psiquiátrica, ela tem um foco em gerenciamento de situações de crise, de emergência em saúde mental. Então, nós recebemos lá pacientes que passam aí por um sofrimento emocional intenso e que precisam muitas vezes de uma internação ali de imediato para lidar com todas essas problemáticas do transtorno mental. E um dos perfis, né, que a gente atende são essa população, na verdade, que tem a característica do uso da substância, o transtorno por uso de substância, né? Uhum. Que a gente recebe, no caso, desde pacientes que fazem um processo de desintoxicação, que precisam e entendem a necessidade de um processo de desintoxicação, até muitos casos pacientes que já passam por uma situação crônica, né, uma situação de dependência química crônica e que ali, no caso, precisa de um acompanhamento mais desenvolvido para indicações possíveis de uma internação de longa permanência, num processo de reabilitação mais intenso. Tá, legal. Então, é necessário, a gente pode dizer que o transtorno por uso de substâncias, ele muitas vezes, comumente, coloca em risco a saúde física, por isso a necessidade de um Sim, setor no sim, Hospital Geral que atenda a essa demanda, é isso? sim, com certeza, porque vamos pensar assim, né? Assim como todo transtorno mental, né, ele afeta as nossas condições físicas, né? E quando a gente fala do transtorno de uso de substância, a gente está falando de substâncias psicoativas que alteram aí todo o nosso sistema nervoso central, né? Então você tem ali complicações cognitivas, não só as emocionais, a gente tem alterações de senso-percepção, fuga da realidade. Então é necessário muitas vezes uma internação para conter essa crise, porque senão esse paciente ele pode oferecer um risco maior. Por exemplo, situações com uso crônico do álcool, né? É muito comum pacientes entrarem muitas vezes numa abstinência muito grave, que é o delirium tremens, né? Sim, sim. E aí, a gente sabe, né, os estudos apontam que de 48 a 96 horas sem o uso do álcool para um paciente cronificado, isso pode acarretar o risco de morte. Então, às vezes, há uma necessidade de uma monitorização, para esse paciente ele ser acompanhado 24 horas, para que ali a gente consiga lidar com esses sintomas da abstinência, para que assim ele possa fazer essa transição, né, da abstinência em si em um ambiente seguro. A gente entende que é de uma complexidade tão grande, tão importante o tratamento, que até a retirada da substância, né, inclusive o álcool, quando a gente diz transtorno por uso de substâncias, a gente está considerando também o álcool, tá, pessoal? Sim. Então, mas até para essa retirada precisa ter todo um planejamento, porque a dependência, característica da dependência, realmente é um sofrimento muito grande, com a ausência também da substância, certo? Com certeza. Então, assim, é multifatores, né? E que ali a internação às vezes é necessária, né? Porque assim, eu sempre falo para muitos pacientes que internam lá e que às vezes eles têm uma dificuldade de aderir muito ao tratamento. E às vezes eles pedem para sair, eles entram, têm a iniciativa, a postura de começar o tratamento, mas quando começa a fissura, que é aquele desejo intenso pela substância, quando está passando ali pelos primeiros sintomas da abstinência, eles querem sair.
né? E uma das coisas que eu reflito com eles e até com os familiares que às vezes acabam acatando esse desejo da saída, eu faço essa analogia um pouco com a saúde física. Eu falo assim, nossa, mas se tivesse numa UTI, num caso clínico específico, um problema cardíaco, você pediria para sair, para tirar o tubo e sair dali correndo? Talvez não. É claro que a gente pensa, né, que para falar de saúde mental, a gente tem muito estigma, muito tabu, e é difícil para a pessoa entender, ter essa autopercepção que o processo de uso de uma substância é um processo de adoecimento, né? Às vezes eles não entendem muito isso. Sim. Então, às vezes a gente trabalha não só essas questões da parte clínica, mas aspectos emocionais, psicológicos, os familiares, então é muitos fatores para lidar e às vezes a gente precisa desse acompanhamento intenso, né? Às vezes exige, a família não tem suporte, o tratamento acaba sendo falho em nível ambulatorial, então há uma necessidade às vezes desse acompanhamento mais intenso. Legal, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Deixa eu te perguntar, quais seriam os principais tabus e estigmas, como você citou, que envolvem o uso de substância hoje, na sua opinião? Tá. Eu ouço muito assim, né? Eu tenho até uma separação um pouquinho assim das drogas lícitas e ilícitas, que é muito comum, né? Nas drogas ilícitas, eu ouço muito a questão da marginalização. Muitas vezes a família acaba silenciando aquele uso por uma questão de criminalização. Então vira aquele segredo familiar. Então ninguém toca no assunto, né? E o paciente muitas vezes ele tem uma dificuldade de ter o acesso aos seus cuidados porque ele se sente envergonhado, com medo de um julgamento. Porque muitas vezes ele pode ser taxado, porque ele está usando uma substância muitas vezes que é ilícita. Quando a gente observa também nas drogas lícitas, principalmente o álcool, né, a gente observa aquele discurso do vagabundo, do fraco. Poxa, ele perdeu a família, ele perdeu o trabalho e ele ainda continua fazendo uso, é falta de vontade, né? Sim. E uma coisa que é muito importante, que a gente acaba observando também, que são os tabus institucionais, que são os estigmas institucionais. Porque é muito comum aquela pessoa, muitas vezes, que faz uso de uma substância, não necessariamente ele vai buscar uma ajuda na saúde para amenizar aquele comportamento, mas ele vai, às vezes, por um outro motivo. E ele é julgado, e ele não é validado, porque muitas vezes ele está sob efeito de alguma substância. Então ele fica na margem ali da sociedade, e isso, assim, incute nele, né, essa dificuldade ainda maior de buscar uma ajuda, né? Então os tabus, eles são desde da família, da sociedade, das instituições, e que acaba a pessoa também tendo uma autopercepção negativa, né? E isso dificulta muito o processo de tratamento. Sim. É o tanto que o transtorno por uso de substâncias ainda não é reconhecido como doença. Sim. Né? E todas as atribuições que são feitas ao indivíduo que está em sofrimento, menos a que deveria ser, né? Que Com certeza. a necessidade de ajuda e de olhar por trás desse uso compulsivo e o que tá acontecendo, né? Com certeza. Ninguém vai fazer o uso de uma substância a ponto de destruir sua própria vida porque quer. Uhum, né? sim. Você perde o emprego, perde a família, né? Perde tudo. Lá a gente ouve muitas histórias de pessoas que perderam tudo, que muitas vezes trazem até um histórico de situações de rua por conta do uso de substâncias, pela dependência química. Ninguém escolhe esse caminho porque quer. Né? Então é um processo de adoecimento e a gente precisa sempre estar nesse debate. É uma doença. Sim. Então precisa ser olhada como tal. Né? Sim. Você colocou para a gente o Hospital Geral tendo uma ala aí, né, mas para um tratamento realmente emergencial, a pessoa está com outras questões de saúde comumente, né, e o que justifica o tratamento nessas instituições hospitalares. Leone, o que a gente tem de tratamento para além disso hoje? Tá. Bom, hoje, né, atualmente, o tratamento para uso de substância ele é multimodal, então a gente tem que entender o indivíduo na sua integralidade, né? Então, vamos pensar assim,
quando a gente fala de uma internação, a gente já está falando de um nível maior de complexidade, mas a gente pode trabalhar, né, numa perspectiva mais de prevenção, de amenizar tanto esses riscos, né? Então a gente tem a porta de entrada, por exemplo, a gente tem o CAPS, né? O CAPS Álcool e Drogas, que é uma porta de entrada onde você tem, através de um sistema ambulatorial, você tem todo esse suporte psicológico, psiquiatra, que você vai desenvolvendo aí todas essas questões do tratamento em si, né? A gente tem ali também todo esse aparato que é essas questões realmente, o acompanhamento psiquiátrico, o acompanhamento psicológico, as intervenções familiares que elas precisam existir, porque a família, eu sempre percebo isso, a família é um componente importantíssimo para facilitar ou para dificultar o processo, né? Então, junto a isso, a gente tem uma série de especialidades que podem também trabalhar, né? Quando o indivíduo ele busca isso de uma forma mais assim individualizada, né? O acompanhamento psiquiátrico é primordial, psicológico, essas questões relacionadas existem estudos, por exemplo, recentes que pontuam, né, a questão da atividade física como um importante fator de proteção, né? Até porque o que a gente percebe? Que o transtorno de uso de substância, ele coexiste com outros transtornos mentais. Então a gente tem as comorbidades. Então a gente não pode falar só do transtorno de uso da substância. Muitas vezes tem um transtorno depressivo, muitas vezes tem um transtorno de humor, ansioso, né? Um transtorno de personalidade. E que se isso não for cuidado, esse outro transtorno ele vai continuar persistindo, né? Então existe uma coexistência aí de transtornos que precisam ser cuidadas. Então, na porta de entrada, né, a gente tem o CAPS, né? A gente tem a rede de saúde que oferece muitas vezes toda essa manutenção de saúde mental, que é importantíssima como uma rede ali primária de atenção, para que isso não venha a depois aumentar a ponto de chegar numa necessidade de uma internação. Às vezes precisa chegar? Precisa. Tanto que o CAPS ele oferece também aí algumas vias de acesso, né, para as comunidades terapêuticas. Um encaminhamento para tratamentos, né? Porque às vezes há uma necessidade de um tratamento mais prolongado. Sim. Né? E aí nós temos as comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas, né? Nós temos o CAPS, ele consegue aí colocar esse paciente dentro dessas comunidades terapêuticas. A gente tem as clínicas de reabilitação, involuntárias, compulsórias, né? também. Que tem, né, esse nível que pode ser voluntário, involuntário ou compulsória. Então a gente tem alternativas ali desde a internação até esse nível ambulatorial, esse nível primário de saúde, para cuidar dessas questões da saúde mental da pessoa com transtorno de uso de substância. Perfeito. É legal só a gente lembrar que, como todo e qualquer outro transtorno e qualquer outra doença orgânica que seja, enfim, quanto mais precoce o início da intervenção, maior a nossa chance de sucesso e menor o tempo de sofrimento das pessoas envolvidas, né? Sim, com certeza. Por isso que é extremamente importante, né, esse olhar, eu digo, principalmente da família, da rede de apoio. Porque a pessoa que ela está nesse processo de abuso da substância tem essa característica do auto-engano. Então, ele vai ocultar informação, ele vai falar, não, eu paro quando eu quero. Então, às vezes, quando a família ela consegue observar essas mudanças de comportamento, já é um período muito longo, né? Então, a família tem que ter sempre esse olhar, né, para esses comportamentos possíveis de risco, né? Eu digo sempre em relação à família que a família ela não é responsável pelo desenvolvimento do transtorno, mas ela é a maior contribuinte para a recuperação, né? Com certeza. Para abstinência, para, enfim, qualidade de vida da pessoa que está em sofrimento e tudo mais, né? Sim. E é importante, assim, quanto mais informação, melhor, né? Então, você sabendo que existe, né? Poxa, existe um transtorno por uso de substância, aonde existem critérios que indicam se eu posso estar ou não dentro de um transtorno de substância. Então, se eu tenho acesso a essa informação, eu vou conseguir ali tentar, através dessa autoconsciência, identificar realmente aonde que eu estou ali para também buscar ajuda, porque eu preciso também dessa disposição minha. Sim, né? sim. A pessoa ela precisa ter essa disposição para identificar que ela precisa dessa ajuda, senão ela vai negligenciando até que isso se agrave. É progressivo, sim, que desenvolva, de fato, sintomas
graves relativos. Conta um pouco para o pessoal que está assistindo a gente, Leone, quem é a pessoa com transtorno por uso de substância? Como que a gente consegue identificar, ao seu ver, na sua opinião? Tá. Bom, cada paciente ele vai agir de uma maneira, né? Eu acho que assim, a questão do transtorno de uso de substância, a gente tem características, né? A gente tem características que são muito individuais, subjetivas, mas a gente tem traços, né? Então, assim, vamos pensar em mudanças gerais, assim, quando você fala de uma pessoa que faz uso de substância, né? Essa pessoa, ela começa a se afastar dos amigos, ela começa a mudar a rotina, ela começa a deixar de fazer coisas que eram muito importantes para ela, começa a ter alterações de humor, alterações de comportamento, né? Esse indivíduo, quando ele passa a fazer o uso em excesso dessas substâncias, a gente tem algumas características, por exemplo, que é a tolerância a essa droga, ao consumo. Então ele passa a consumir cada vez mais para ter o mesmo efeito, né? Que isso é muito importante. Quando ele tenta parar o uso da substância, ele não consegue, porque existe aí a questão dos sintomas de abstinência. Então fica aquele ciclo de repetições, de frustração, entre lapsos e recaídas, e ele não consegue sair disso, né? A gente tem características relacionadas também a essa energia que se aplica sempre ao uso, a ponto da pessoa não conseguir fazer mais nada. Ela não vai mais ter uma rotina, ela não vai se desenvolver, ela não vai mais ter relações, ou seja, ela fica sempre à mercê do uso. Quando isso acontece, o indivíduo ele acaba ficando totalmente à mercê disso, a gente percebe todas essas características relacionadas a toda essa desorganização do seu próprio sistema, né? Os conflitos familiares, a perda do trabalho, né? Aí começa já umas questões relacionadas a um comportamento muitas vezes mais agressivo desse paciente, dessa família que não sabe lidar com essa situação. São pacientes muitas vezes que estão ali, de uma certa forma, com um contexto familiar muitas vezes desestruturado, já vem muitas vezes de um contexto familiar bem desestruturado, são muito, muito vulneráveis. Isso, de uma certa forma, a gente percebe isso através de estudos, né, de grupos que têm mais riscos, né, que são pessoas que estão ali à margem da vulnerabilidade social. Então, são pessoas que têm essas características. Eu pontuei um pouco dos critérios, porque esses critérios que formam por si só esse indivíduo, né? E eu acho que é importante a gente destacar, o que me chama muita atenção lá é essa dificuldade da aderência ao tratamento, né? Então são pacientes que eles entram muito nessa dificuldade, nessa negação, dessa dificuldade de aceitar que precisa dessa ajuda. Então, eles sempre têm esse auto-engano, e eles começam o tratamento e eles interrompem, e eles têm uma dificuldade de construir um vínculo terapêutico saudável, né? Eles têm dificuldade, muitas vezes, de aceitar uma internação. Então, é muito comum a gente ouvir assim, olha, eu não vou ficar aqui porque tem pessoas com transtorno mental, e eu não tenho transtorno mental. Né? Então, eles se comparam muito dentro das internações. Justificam muito, né? Sim, racionalizam demais para não ter acesso a todas essas questões, porque assim, eles estão extremamente vulneráveis, perderam muitas coisas, tem todas essas questões do estigma, dos tabus, e não conseguem controlar o uso de uma substância que só está destruindo. Né? Então tem muitas defesas ali. Né? Legal. Qual que é para você hoje a maior dificuldade que você encontra no tratamento do transtorno por uso de substância? Olha, a maior dificuldade eu percebo que é assim, o paciente, principalmente quando ele chega para a gente numa internação, ele já tem uma vida totalmente desorganizada. Família desestruturada, já está num processo de adoecimento muito assim elevado, até porque, como eu citei, existem essas comorbidades que também não estão sendo tratadas, né? Então eles vêm muito com sintomas depressivos mais graves, né? Com uma baixa regulação emocional, distúrbios de humor, essa inconstância no humor. Então assim, é muita coisa para ser administrada
em um momento que esse paciente está extremamente vulnerável, né? Uhum. Então, o paciente ele precisa ter um processo de reabilitação que é lento, Sim. né? E só que é um paciente que tem muita dificuldade em entender a necessidade desse tratamento, E se manter, de se manter, se submetendo, né? sim, né? Primeiro que a gente está falando de sintomas de abstinência, porque assim, ele está fazendo uso em excesso de uma substância que quando fica sem, você causa o quê? É um distúrbio químico nesse cérebro, a ausência dessa substância. Então, ele está lutando contra a ausência dessa substância, vai ter que lutar contra as consequências do uso dessa substância. Existem questões emocionais envolvidas, porque a gente fala que o transtorno de substância, ele é multifatorial, então desde causas genéticas, né, até questões relacionadas ao ambiente, emocionais. Sim. Então, existem uma série de fatores que ele precisa lidar e poucas condições egóicas de estrutura para realmente trabalhar engajado nisso. Então eu penso muito assim, eu ouço muitos pacientes, principalmente no início do tratamento, essa dificuldade realmente em aceitar que eu preciso dessa ajuda, Sim. aceitar que eu preciso passar por um tratamento, me condicionar a isso. Então é muito difícil esse paciente aceitar essas condições. Normalmente ele acaba pedindo alta para poder ir embora, para poder entrar novamente nesse ciclo do abuso da substância. Muitas vezes ele entra numa clínica de reabilitação, ele às vezes fica 6 meses, aí depois volta lá para a gente. Né? Porque é muito difícil lidar com isso, porque são multifatores que precisam ser lidados de uma forma integral. Né? E esse suporte integral é muito difícil. Né? Sim. O que você me diz, assim, o que você pensa? Devido a essa complexidade, a gente precisa, nós como psicólogos, a gente precisa realmente reconhecer a importância não exclusivamente do nosso trabalho, né? Pensar realmente num trabalho em equipe, o que você acha? Com toda certeza. Como o tratamento, né, hoje, quando a gente fala em saúde mental, ele envolve essas questões das especialidades. Né? A gente precisa entender o indivíduo na sua integralidade. Então, quando a gente tem um apoio, né, de todos os lados, o psicólogo fazendo esse apoio emocional, estruturação, trabalhando mudanças de comportamento, mudanças de hábito, né, desenvolvendo estratégias de enfrentamento mais assertivas, conscientizando a família. A gente tem um psiquiatra que entra com as medicações para diminuir o desejo e a compulsão, para ajudar aí nessas comorbidades, né? A gente tem um apoio do serviço social que faz toda essa questão da vinculação familiar, também da psicoeducação, aonde que está essa rede de apoio? Às vezes a gente tem que fazer buscas intensas de familiares para poder ser ali uma rede de apoio, um interlocutor para aquele paciente, né? Então, assim, a questão da nutrição, por exemplo, é tão importante. Um paciente que é extremamente debilitado, que precisa desse suporte nutricional, porque está em déficit. Sim. Então, assim, a equipe multiprofissional, ela abraça, ela acolhe esse paciente. E esse caminhar, ele precisa ser através dessas discussões em grupo, dessas dinâmicas das reuniões multiprofissionais, para que esse paciente, a gente crie esse plano terapêutico para esse paciente e a gente conduz esse paciente até o processo da alta, com a família orientada, com uma rede já ciente daquele paciente. Olha, aquele paciente ele está ali, a gente precisa cuidar dele. Né? Então, a equipe multiprofissional é imprescindível para esses cuidados. Eu acho que em qualquer tipo, né, de transtorno mental, em qualquer tipo, quando a gente fala de saúde, né, a gente precisa ter esse olhar mais integral, né, ao paciente. Sim. A gente pode dizer que acaba quando ele tem, acaba o tratamento, acaba a necessidade de cuidados, quando ele tem uma alta? Na verdade, eu digo que o tratamento começa quando ele tem a alta. Né? Porque assim, você tem um processo de uma internação que você está sendo segurado de todos os lados. Você tem uma contenção física, no sentido de você estar dentro de uma instituição, você tem um acompanhamento psicológico todo dia, você tem um psiquiatra todo dia, você tem equipe de enfermagem cuidando de você.
É muito comum pacientes até que depois que eles aderem ao tratamento, eles ficarem com esse receio do ir para casa, porque Sim. sabe que ele vai ter que lidar com todas as demandas que estão esperando ele ali fora, Sim. né? Então, eu sempre falo que o tratamento ele se inicia depois que ele tem a alta e que ele vai para a casa dele. Então, assim, o tratamento ele é contínuo, né? Esse cuidado ele precisa ser contínuo. Né? Desde desse paciente, ele está integrado a uma rede, a um grupo de apoio, né? Eu aconselho muito, vá no NA, vai no AA, são assim, grupos de apoio importantíssimos, que fortalecem, que tem esse processo de identificação, grupal, né? partilha. Precisa muito, continue a psicoterapia, continue utilizando a medicação, se está fazendo bem, continue utilizando a medicação, prática de uma atividade física, mudanças de hábito. Então, assim, o tratamento em si, ele vai começar quando você sair, né? Ali a gente tem um suporte, mas assim, é aqui fora, é na vida, porque é a partir de agora que você vai ter que começar a lidar com tudo isso com as suas próprias pernas, né? Perfeito. Legal. Bom, Leone, é um assunto muito complexo, né? Mas acredito que a gente conseguiu levar para o pessoal que está assistindo a gente de modo bem objetivo aí, né? Que era a nossa intenção. Aspectos aí, pinceladas importantes a respeito desse assunto tão relevante, enfim, mas eu queria te agradecer, tá? Muito obrigado, eu que agradeço. Mais uma vez, muito obrigada pela sua colaboração. Eu quero agradecer também a todos que nos assistiram, que estiveram com a gente. Muito obrigada pela atenção de vocês.